A paz do Senhor, povo de Deus, professores, superintendentes, alunos que queiram crescer na graça e no conhecimento. Seja muito bem-vindo a mais uma sala do Auxílio ao Professor Dominical, da editora Betel Dominical, que nesse quarto trimestre, o último trimestre de 2022, estamos estudando sobre a Igreja e o Espírito Santo. A importância, como fala aqui, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os nossos dias atuais. Só que a sala dos professores de hoje, ou auxílio ao professor, não vai falar de dias atuais, vamos remeter ao passado, lá no Antigo Testamento. Ou melhor, como é o tema da lição dessa nossa sala aqui dos professores, vamos falar sobre o Espírito Santo aonde? Antes do Pentecoste, porque é a lição de número 3. Vocês já viram a lição de número 3, aí segunda-feira passada no canal, assistiram, já puderam acompanhar 3 devocional, segunda, terça e hoje, quarta-feira, falando do Espírito Santo no Antigo Testamento. E agora uma sala trazendo aqui uns detalhes, subsídio para você que é professor, superintendente, pastores, amantes da palavra, alunos que queiram cada vez mais se esmerar, se preparar, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, se é ensino, que haja dedicação. Então, é o que nós estamos aqui. Lembrando que a lição foi aplicada, será aplicada no dia 16 de outubro, né? Eu ia falar foi aplicada porque já está no canal, mas na sua igreja será aplicada no dia 16 de outubro de 2022, terceira lição. O tema da sala dos professores é a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Como eu falei lá no vídeo da aula completa, olha aqui, ó. Aqui. Dá uma olhada no tamanho desse aqui. Aí você fala, professor, você é bruto. Você tem aquele comentário bíblico ali enorme, e agora você tem essa aqui? Tenho. Essa aqui, confesso que foi presente, enciclopédia da vida de Jesus. Professor, o que essa enciclopédia aqui vai me ajudar a entender o estudo, o ensino da palavra de Deus falando do Antigo Testamento? Porque aqui, meus irmãos, a gente fala de investimento ao longo da nossa caminhada cristã, como professores, superintendentes, até mesmo alunos que querem se aprofundar um pouco mais. Aqui vai contar o escritor aqui, deixa eu ver o nome dele, Luiz Cláudio Filion, acho que pronuncia assim. Vocês sabem que as minhas pronúncias é um pouco dificultosa. Mas enfim, o que ele traz aqui? Essa aqui é de que ano, gente? Deixa eu ver de que ano que é essa aqui. Deixa eu falar a editora Central Gospel, tá? Essa é da editora Central Gospel. Deixa eu ver de que ano foi essa daqui, para falar para vocês. 2004. 2004, é isso mesmo? É isso mesmo. Primeira edição foi 2004, segunda edição 2008. Então essa aqui deve ser a edição... Eu não estou achando aqui, mas essa aqui deve ser a edição de 2010. Deve ser isso, porque eu estou aqui falando que é a 10ª lição. Então deve ser isso mesmo. Ela deve ser de 2010. Então, se nós estamos em 2022, olha aí, é isso? 12 anos que tem aqui. O que essa enciclopédia traz, professor? Os dias de Jesus, quando Jesus nasce, qual era o contexto? Deixa eu só ler um pouquinho aqui para você do que se trata essa enciclopédia. Se você é um professor e nunca usou uma enciclopédia, você que é superintendente, um aluno, enfim, você que nunca usou uma enciclopédia sobre algo. Então, uma pequena explicação, nada mais do que 5 minutinhos. O que a enciclopédia vai fazer aqui? Vai pegar a vida de Jesus, a vida central. Jesus aqui é o centro dessa enciclopédia.
Porém, ele vai mostrar para mim o quê? Os aspectos físicos da Palestina no tempo de Jesus. Vai falar de tempo, vai falar de relevo, vai falar de mares, vai falar de fauna, vai falar de flora no tempo de Jesus. Isso é importante, professor? Para você entender quando Jesus sobe ao monte. Existia Monte Israel ou era um elevado, era uma serra? Então, você vai entender os aspectos, você entender a dificuldade que Jesus passou. Quando eu tenho uma enciclopédia me remetendo aos tempos de Jesus, e eu gosto dessa enciclopédia por causa disso. Ó, eu já abri numa página, em uma foto, porque eu gosto disso aqui. Ó. Deixa eu ver se a luz vai permitir e o foco também. Aqui, ó, tem um menino judeu que ele é ensinado para cumprir justamente o que está escrito em Deuteronômio. A ata nos braços, ata na testa, em todo lugar para que o menino venha a aprender. Essa aqui é uma figura mostrando nos tempos de Jesus, os judeus, as crianças judias aprendiam assim. Jesus foi um desses que aprendeu desse modo. Pegando ali a Torá, pegando os manuscritos ali, não tinha muito acesso, por isso que tinha que ir na sinagoga. A enciclopédia também fala. E aqui você tem o antigo altar de incensário. Então, aqui ó, um bloco de pedra enorme. Vê se vocês conseguem ver. Então, isso aqui vai contar essa aqui já é a figura de número 108, porque ela é rica. Olha só, para eu mostrar para você aqui, ó. Olha como essa enciclopédia, gente, ela é rica. É da editora Central Gospel. Então você precisa, professor, para você entender um pouquinho o que era a figueira que Zaqueu subiu. Isso tudo, quando você lê, aí você vê, nossa, foi esse tempo que Jesus nasceu, foi essa dificuldade que ele enfrentou ou essa facilidade para que ele conduzisse os seus ensinamentos, né? Então aqui você vai entender, tá? Então aqui nós temos primeiro, capítulo 1, é a situação política da Palestina no tempo de Jesus, ou seja, existia uma política, e aqui vai ter vários subtópicos dentro do tópico 4, né? Eu pulei aqui, peraí, irmãos. Começa primeiro o aspecto físico da Palestina no tempo de Jesus. No capítulo 2, ó, a fauna e a flora na Palestina. Para você entender o que é sassa, o que é jebuseiro, os animais que ali viviam na época. No capítulo 3, províncias e cidades na Palestina no tempo de Jesus. Aqui, Judéia, cidade dos filisteus, Samaria, Galileia, Pérea e aqui a própria Jerusalém. Você vai entender como elas funcionavam. Outra coisa, situações políticas da Palestina no tempo de Jesus, que eu tinha lido aqui, né, que não tinha virado a página. Como é que era a política no tempo de nada mais oportuno, né? Dia 30, temos política. Segundo turno, alguns estados já decidiram o seu governador. Eu sou em São Paulo, ainda vai decidir quem é o governador. E o presidente, que é nacional, né? A gente tem que votar com consciência, com os padrões que manda a Bíblia. Então, fique aí, ore e peça direção a Deus e vote aí com consciência. Mas aqui, ó, Jesus também viveu o período político. E quando você pega uma enciclopédia dessa e lê o período do tempo de Jesus e remete para os dias atuais, aí você fala que a religião sempre esteve ligada com a política. É só quando você entra que você vai entender. Rapaz, é mesmo, hein? Capítulo 5, as condições sociais da Palestina no tempo de Jesus. Falando aí o convívio, a cultura, a pobreza ou riqueza, o que era sinônimo de ser rico na Palestina. No capítulo 6, a situação religiosa dos judeus no tempo de Jesus. Está até marcado aqui porque é o que nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto religioso que Jesus nasce com o esfriamento, você que assistiu a aula completa, o esfriamento dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos levitas, o povo ficou frio. Então a gente vai entender aqui no capítulo 6. Capítulo número 7, o verbo no seio do Pai.
né? O que Israel entendia quem era o verbo, certo? Aí aqui na parte 2 do livro, aqui é a parte 1, contando antes de Jesus. Na parte 2, aqui é Cristo antes da sua encarnação. Não é reencarnação, é encarnação, tá bom? A gente vai entender aqui sobre o verbo no seio do Pai, o que Israel esperava, as duas anunciações sobre a vinda do Messias. Nasce Jesus em Belém, você vai entender todo o contexto de Belém. Capítulo 10, a apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém e a purificação de Maria, como se dava. Aqui temos aquela profecia de Simão, de Ana, e lindo, né? Capítulo 11, visita dos magos e as suas consequências. Já digo aqui, não vou entrar, mas não foram três. Isso aí é ideologia católica, apostólica, romana, porque os magos levaram incenso, mirra e ouro. Então acreditavam que eram 3 reis, mas não era, tá bom? Agora a terceira parte desse livro vai falar a vida oculta de Jesus. A enciclopédia vai trazer aqui Jesus na manjedoura dos 12 anos de idade. Jesus da manjedoura aos 12 anos de idade. Isso, aonde foi que Jesus estava? Vamos ver aqui tudo. Cidade de Nazaré. Tem aqui assunto maravilhoso. Isso aqui, dá um estudo completo. Haja dedicação para pegar essa enciclopédia, ó, destrinchar para você, ó. Semana a semana ensinando isso aqui. Nossa, queria eu que Deus me desse condições de viver apenas do YouTube para poder fazer isso. Mas não é o caso. Ainda não. Capítulo 13, o desenvolvimento intelectual e moral de Jesus. Capítulo 14, a família de Jesus. Como era a família? Jesus tinha filho, não tinha filho, tinha primo, tinha sobrinho, tinha irmão? Como é que era? Aqui também nessa enciclopédia vai nos contar tintim por tintim. Capítulo 15, a vida oculta de Jesus. Por que Jesus, em alguns momentos da Bíblia, ele não aparece? Por exemplo, dos 12 até os 30. Cadê Jesus? A enciclopédia vai te responder. Capítulo 4, a vida pública de Jesus. Ó, aí vem para cá. Deixa eu ver se tem outro capítulo. Meu Deus, capítulo 5, 6. Eu pulei o capítulo 5, gente? Espera aí. Deixa eu ver. Capítulo 5. Capítulo 5 começa a eleição dos 12. Isso mesmo. A pedagogia aqui serve para nós, né? Podia gravar um vídeo aqui, hein? A pedagogia de Jesus. Deixa isso aí para outra oportunidade. Capítulo 6. Entre a terceira Páscoa e a festa da dedicação. Por que a terceira Páscoa? Porque Jesus aparece com 30 anos e com 33 e meio, ele anuncia a última Páscoa. Então vai falar sobre as 3 Páscoas que Jesus passou, dando ênfase ali à última. Capítulo 7, dentro da expectativa messiânica, Jesus em Jerusalém por ocasião da festa dos tabernáculos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem. Capítulo 8, rumo ao Calvário. É isso mesmo. Fatos que antecederam a paixão, chamada Paixão de Cristo, né? Aqui, deixa eu ver se tem mais. Não, acabou. O último capítulo é dentro do último capítulo da parte 3, da parte 8 dessa enciclopédia, vai falar a ressurreição e a ascensão de Jesus. Só que hoje, aqui nós vamos nos deter no capítulo 6, a situação religiosa dos judeus no tempo de Jesus. Então veja que são investimentos ao longo da carreira, professores, ao longo do tempo que você vai ter que investir, tá bom? Então vamos lá para a nossa sala dos professores, apresentando aqui minha companheira, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, está aqui aberta no assunto atual, ó, o Espírito Santo no Antigo Testamento, que é a mesma coisa, só mudou de nome, a Betel Dominical quis colocar assim, a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. Tá aqui, vou ler alguma coisa aqui para você.
Nosso primeiro ponto, o Espírito Santo na criação. No ponto 1.1, a ação do Espírito Santo na criação. Stanley Orton. Lembrando que o grupo do Telegram está crescendo. O povo está entrando, pegando os PDF. Vai pegando aí, irmãos. Stanley Orton está sendo citado muito aqui. Eu já li capítulo 12. Eita, Jesus, eu não trouxe, devia ter trago o meu tablet para ver que capítulo estou. Eu, se não me engano, estou no capítulo 12 de Stanley Orton, hein? Que capítulo vocês estão aí da teologia sistemática do Stanley Orton, uma perspectiva pentecostal? Eu já estou, 12, né? Assim no basquete que ele faz, 10, 12, no capítulo 12 já. Ele estava escutando hoje o capítulo 12. Olha o que fala Stanley Orton, a ação do Espírito Santo na criação. A Bíblia nos apresenta quase imediatamente o Espírito de Deus, no princípio que criou Deus os céus e a terra. Por que ele fala quase no princípio? Porque no versículo 1, o que nós temos? Cadê aqui? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro versículo fala apenas de Deus. Só que no versículo 2 já anuncia que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, que é o que está aqui na nossa leitura. Então, consequentemente, a gente já vê Deus, o Espírito Santo e Jesus, que eu falei na aula que Jesus é o verbo. Então, ele diz o verbo que? De agir, o verbo de ação, de criação. Melhor dizendo, professor, o verbo de criação, haja e ouve pela ordem de Deus e o agir de Jesus Cristo. Fica aí, mais uma dica. E a terra era sem forma e vazia, ou seja, desabitada, e havia trevas sobre a face do abismo, oceano primitivo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Volto a repetir na sala de vocês. Não temos a citação direta do Espírito Santo, o nome Espírito Santo, no Antigo Testamento. Vai ter uma pequena menção dependendo da tradução. Eu disse no vídeo lá, tem uma ou duas, mas porque depende da tradução, tá? Se você pegar João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, João Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada, você não vai ter a menção Espírito Santo na Bíblia. Mas em outra versão você acaba encontrando, mas uma no máximo 2 vezes, porque a palavra Espírito Santo, ou o nome composto, como eu falei lá, você só vai encontrar a partir do Novo Testamento, Espírito Santo. Mas todas as vezes que você ouvir sobre o Espírito de Deus, está se referindo ao Espírito Santo. Assim, o Espírito de Deus está associado à atividade criadora de Deus. Na realidade, a Bíblia atribui todas as obras de Deus num sentido absoluto. E cada membro da Trindade tem individualmente como coletivamente, cada um das pessoas divinas tem a sua função específica, tá bom? Todas elas, no entanto, operando em perfeita harmonia e cooperação em todo o tempo. Então, por quê? Você tem Pai, Filho e Espírito Santo nos 3 primeiros versículos da Bíblia. Então, não dá para separar Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, a ação deles em ações diferentes. 2.1, o Espírito Santo se move sobre a face das águas. A Bíblia de Estudo Pentecostal, citada aqui, citada na nossa revista. Cadê a canetinha? Essa daqui, Bíblia de Estudo Pentecostal, que é essa minha aqui. Diz assim, o pastor aqui colocou uma citação da Bíblia, que diz assim: o Espírito Santo desempenhou um papel ativo na obra da criação. Ele é descrito como pairando ou se movia, sobre a criação, preservando-a e preparando-a para a atividade criadora
adicionais de Deus. A palavra hebraica traduzida por Espírito é Ruach. O Ruach de Deus. Stanley Orton fala muito sobre o Ruach. Eu estava lendo hoje, né? E ele está falando lá, o Ruach de Deus, que é a mesma coisa, também pode ser traduzida por vento ou fôlego. Então, a criação, todos os homens declaram Deus, declaram o Espírito Santo e Jesus apenas no seu respirar, porque é o fôlego. Por isso o salmista testifica do papel do Espírito Santo ao declarar: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra, o exército dele, pelo Espírito ou o ruach de sua boca. Pelo ruach de sua boca, pelo respirar. Então você tem Deus na pessoa central, o respirar, o Espírito Santo e o criar Jesus, que é o verbo. Eita, irmão, é glória demais para um Deus só. E ele merece toda a honra e toda a glória, porque ele não é somente um Deus, ele é o único Deus. Isso é Salmo 33, verso 6. Além disso, o Espírito Santo continua a manter e sustentar a sua criação, certo? Aí você encontra no livro de Jó 33:4, que foi citado na sala dos professores, na sala da aula completa, e Salmo 104, que é o nosso texto áureo da nossa lição. É citado também. Deixa eu terminar o ponto 1, que eu vou ler aqui a nossa Bíblia Pentecostal para te dar um pouco mais de subsídio, professores. O ponto 3.1 é falar o Espírito e o seu poder criador e sustentador. Nosso bispo Manuel Ferreira diz assim: o Espírito Santo participou e participa ativamente da criação. A sua ação, além de ininterrupta, é descrita pelo verbo merael como ação vivificadora, como uma ave que se assenta sobre os ovos para os incubar e dar vida. Assim, o Espírito de Deus, no seu ato de vivificar o caos, moveu-se sobre ele. O que o bispo Manuel Ferreira está colocando aqui? Eu achei muito interessante essa colocação do bispo Manuel. Por exemplo, a ave, qualquer ave que põe os seus ovos, ela põe o ovo. Porém, aquele ovo precisa ele ser, nós chamamos de ser chocado. E para ser chocado, o que acontece? A ave vai lá e se senta sobre aquele ovo, para que aquele ovo venha ali dentro nascer, criar ali um pintinho, um passarinho, né? O animal tem que ficar em cima dos seus ovos ali, né? Ele está dizendo aqui a alusão da galinha, né? Ele vai ali, fica até chocar. Quando choca, aí nasce. Ele quer colocar essa colocação, ele quer fazer essa colocação, senão fica redundante, né? Ele quer fazer essa colocação, que Deus criou o mundo, está lá criado tudo, a terra. Só que a terra ainda não havia vida. Então o Espírito Santo vem e sobre aquela vida ali vai chocando, trazendo essa analogia aqui do ovo, né? Vai chocando e o haja é quem? O Cristo é que vai agindo. Então ele traz muito essa colocação. E eu entendo o bispo Manuel porque Jesus faz essa comparação de galinha. Você lembra? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Assim o Pai, né, quis te ajuntar como uma galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quis. Então ele faz essa colocação aí. Então o Espírito Santo é que está sobre a terra para gerar vida. E enquanto o Espírito Santo cobre toda a face da terra, Jesus está gerando vida. Então, quando o Espírito Santo sai, vamos dizer assim, que a terra está pronta, então Pai, Filho e Espírito Santo participaram da criação. Parabéns ao nosso Manuel Ferreira, nosso bispo primaz. Coube ao Espírito Santo toda a ornamentação do universo, e a ele é atribuída
e reconhecida a função de dar vida tanto espiritual como natural. A atuação do Espírito é constante desde a obra da criação, promovendo a geração de cada ser humano e renovando a face da terra. Preserva o homem e as coisas criadas, ok? Vamos ver aqui, Salmos, eu leio aqui, misericórdia, Jesus. Eu não tenho vista para isso aqui, mas não. Salmo quanto? Até fiquei emocionado. Ô, Jesus, cadê? Salmo que eu quero ler? 33. Bora ler. Salmo 33, versículo de número 6. Vamos lá. 30, tá até marcado aqui na minha Bíblia, ó. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito de sua boca. Aí aqui, ó, olha que interessante, por isso que você tem que ter uma Bíblia de estudo. Aí, irmão, isso aqui é que nos move, professores. Alunos, se você quer ser professor, isso aqui é que nos move. Eu estou falando do Ruach aqui escrito lá onde? Na revista. Mas olha aqui a Bíblia Pentecostal de Estudo. Olha o que diz sobre o verso 6 do Salmo 33. Pela palavra do Senhor, pelo Espírito, certo? É o 33:6. Ruach. Aqui traduzido por Espírito, também pode significar sopro, o vento de Deus. Portanto, é equivalente à atividade do Espírito de Deus. Este versículo contém uma verdade bíblica importante e elo entre o poder da palavra de Deus e o poder do Espírito de Deus, mediante a operação da fé. Sempre libera o poder criativo de Deus em favor do seu povo. Misericórdia, eu fui fundo agora na minha vista, que eu estou lendo o rodapé, o estudo do rodapé da Bíblia. Se ali a Bíblia que já é pequena para mim, imagina o rodapé. Mas veja, o Ruach não é ideia atual. A Bíblia Pentecostal de Estudo está falando, o professor está trazendo aqui. Então, irmãos, adquire uma Bíblia. Se perguntar para mim, professor, existe Bíblia melhores do que a Pentecostal de Estudo? Pode até existir, irmãos, mas é o que eu tenho. É que, como eu falei para você, é que eu usei 2 anos. É melhor você ter uma Bíblia Pentecostal de Estudo do que você ter outras com outras linhas de pensamento. Por quê? Nós estamos defendendo o quê? O batismo, a igreja, né? A igreja e o Espírito Santo. Então, se você pegar outras Bíblias, talvez não fale tanto quanto uma Bíblia Pentecostal de Estudo. O nome já está dizendo, tá bom? Então, adquire. Não sei, como eu falei para você, não sei quanto foi, não tenho nem ideia, porque eu usei bastante, mas me ajuda muito, 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 até hoje. Não uso tanto ela por causa do tamanho da letra, isso eu confesso para você. Mas quando eu preciso consultar, tá até marcado aqui, porque não dá para você ver. Mas tá marcado aqui, ó, essa parte do Ruach daqui. Então vamos aqui para nossa agora, terminei o ponto 1. Vamos aqui agora para o título do estudo aqui. Tem um estudo completo aqui assim, ó, um estudo completo. Eu vou ler só os tópicos para você desse estudo falando sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Olha só como diz aqui. Tem como título aqui, né? A esperança do crente segundo a Bíblia. Não, perdão, não é esse aqui não. Perdão, não vou cortar. Não é esse aqui não. Ali é outro estudo. O estudo que ela é assim, cheio de estudo. O estudo que eu quero é esse aqui, o Espírito Santo no Antigo Testamento. É esse aqui que eu quero, tá bom? Está falando a menção de Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 29. Olha o título principal aqui. O Espírito Santo é a terceira pessoa do Deus eterno, trino e uno, tá? Deus trino e uno. Aí aqui você tem, dentro desse estudo, ele te leva para outros estudos, professores. A doutrina do Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo. O que tem mais? Termos empregados sobre o Espírito Santo. Vamos lá. A palavra hebraica para Espírito é Ruach,
que às vezes é traduzido por vento ou sopro. Sendo assim, as referências do Antigo Testamento ao sopro de Deus e ao vento da parte de Deus também pode referir-se à obra do Espírito de Deus. Os tópicos: a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. A Bíblia descreve várias atividades do Espírito Santo no Antigo Testamento. Primeiro, o Espírito Santo desempenhou um papel ativo na criação. Segundo, o Espírito estava ativo na comunicação da mensagem de Deus e do seu povo. Ponto 3. A liderança do povo de Deus no Antigo Testamento era fortalecida pelo Espírito Santo. Tem semelhança com os tópicos que nós estamos estudando, que você assistiu à primeira aula? Olha só, irmãos, como se encaixa. Porque é a Bíblia pentecostal tratando de uma revista falando de pentecostalismo. Então se encaixa tudo certinho. 4. O Espírito de Deus também vinha sobre indivíduos a fim de equipá-los para o serviço específico. Lembra lá de Bezaliel? É isso aí, vamos ver. Tem mais aqui, o ponto agora é o 5. Havia ainda uma consciência no Antigo Testamento que o Espírito desejava guiar as pessoas no terreno das retidões, né? No plural, nas retidões. 6. Note que nos tempos do Antigo Testamento o Espírito Santo vinha apenas sobre umas poucas pessoas, enchendo-as a fim de lhe dar poder para serviço ou profecia. Aí aqui dentro tem mais um estudo, mandando ler mais um estudo. Por isso que a gente aprende, porque a Bíblia de estudo ela sai mandando para um para o outro. Olha outro estudo aqui. A promessa do pleno poder do Espírito Santo. Aonde? No Antigo Testamento. Deixa eu ver. 6, acaba no 6 aqui. Tá bom? Então o 6 é que o Espírito Santo vinha esporadicamente. Então, você pega uma Bíblia de estudo como essa, professor, lê todo esse estudo. E eu sempre gostei da CPAD por causa disso. Você tem 200 milhões de versículos, você tem uma frase, um versículo, uma frase, um versículo, uma frase, um versículo. É por isso que pergunto, como que se tem tanta Bíblia? Pois é, porque acredita-se que é estudando a Bíblia, lendo constantemente, que se aprimora o ensino da palavra de Deus. Ok? Vamos para o nosso ponto 2. O Espírito quem capacita o homem. Acabamos de falar aqui, ó. Bíblia Pentecostal de Estudo tem um tópico completo falando sobre isso aqui. Mas o professor aqui, ó, vai citar mais uma vez Stanley Orton. Então eu digo, se você não se inscreveu, não curtiu, não comentou, não orou e você não entrou no grupo do Telegram para baixar aqui a Teologia Sistemática de Stanley Orton, você está perdendo muito, pois a revista está repleta de citações de Stanley Orton. Já estou no capítulo de número 12, aprendendo mais ainda do poder do Espírito Santo. Não esquece, se você puder, primeiro você tem que poder. Aí você pode? Posso, professor. Agora eu quero, professor. Pode fazer um Pix aí, doar, abençoa aí o canal Bíblia para o Cotidiano para a gente melhorar cada vez mais o nosso material, comprar material para a gente estudar juntos. Se você primeiro puder e depois se você quiser, porque às vezes você pode, mas não quer, tem problema nenhum, tá bom? Stanley Orton falando sobre o ponto 2.1, a ação do Espírito Santo na vida dos artesãos. Ele diz, todos podiam participar, certo? Aqueles que tinham maiores recursos traziam ouro ou prata, outros ofereciam bronze ou cobre, mas em todas as situações sempre há pessoas que nada possuem e nada sabem fazer. Sempre vai ter aquela pessoa que diz, eu não sei nada, eu não posso nada, eu não consigo aplicar uma boa aula, eu não consigo preparar uma boa aula, eu não consigo comprar material. Irmãos, hoje você tem um privilégio, eu estou te dando livros de graça.
Se você está na internet, não custa nada você ir lá no grupo do Telegram e baixar de graça. Então não dá para dizer que você não tem condições de adquirir. Confesso, lá não vai ter a Bíblia Pentecostal de Estudo, lá não vai ter enciclopédia, mas vai ter material que vai te trazer conhecimento a mais do Senhor. Mas sempre tem, é o que ele coloca. Estes apresentavam para ser ensinado, ou seja, eu não tenho nada, mas quero aprender. Eu não tenho como comprar, então eu vou atrás de possibilidades que eu possa ter de graça. Eis aqui o canal. Então, tenha essa disposição de aprender, de querer ter e usar o que estão te oferecendo, tá bom? Era o que estava aqui também. Aí ele continua, Deus prometeu que encheria do Espírito Santo 2 homens, Bezaliel e Aholiabe, para aprimorar as suas habilidades e para também capacitá-los a ensinar a outros. Então, Bezaliel, Aholiabe, não somente foram cheios do Espírito Santo pela primeira vez mencionado, sendo cheio do Espírito Santo, livro de Êxodo, capítulo 32, para ser mais exato, depois o Êxodo 35, não foram somente cheios para fazer, mas foram cheios para ensinar. Por isso que eu acredito que, mesmo eu, Tony, tenho o dom do ensino, porque pela minha capacidade de grau de estudo, não tenho condições nenhuma. Eu recebo comentários dizendo, professor, eu entendo o que você explica. Irmão, isso aqui é dom. Eu me esmero. Tá aqui a prova. Estou mostrando para você o quanto eu tenho procurar. É pouco. Minha biblioteca é uma prateleira aqui, outra prateleira aqui. É pouco. Gostaria de ter 10 vezes mais. Mas o que eu tenho de pouco, eu usei. Esse é uma pérola para você, professor. Tá aqui a Bíblia Pentecostal de Estudo. Só tenho dinheiro, professor, para comprar essa. Meu irmão, se tu ler essa Bíblia todinha, como eu fiz, durante 2 anos, meu irmão, vou te falar a verdade. Você não vai precisar de outra coisa para dar aula, de outro material para dar aula por muitos anos. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Se você ler toda ela de capa a capa, você não vai precisar de outro material. Não vai. Não vai. Agora, por que você tem outros, professor? Simples, porque uma coisa chama a outra, uma coisa aguça a outra, uma coisa me faz querer mais e mais. Esse cumprir o que diz na palavra, fugiu. Euséias, gente, me ajuda aí. Conhecei e prossegui em... A gente não para. Por isso que a gente vai tendo. Mas eu garanto para você que uma Bíblia de estudo pentecostal para os assembleanos, você não precisa. Aprende isso, gente. Ter pouco, mas usar muito. Vou repetir. Aprenda a ter pouco, mas usar muito. Porque não adianta você ter 5.000 livros se você não leu 1% dos 5.000 livros que você tem. É melhor você ter 5 livros e ler todos eles. Recomendo, eu como pentecostal, Bíblia de Estudo Pentecostal. Comentário bíblico, teologia sistemática, 3. Que outro livro posso citar? Nem enciclopédia eu preciso citar. 1, 2, 3. 3 livros vai te fazer um excelente professor da escola bíblica dominical. Sem dúvida. Então, entenda isso. 2.2. O Espírito Santo na vida dos profetas. Diz assim, existe um grupo de pessoas no Antigo Testamento que Deus os encheu com o seu Espírito para serem responsáveis em comunicar os seus oráculos ao povo. Parece algumas pessoas falam assim, professor, oráculo, o que é isso? Na Bíblia, professor, então, é a mesma coisa, gente. Oráculos, profetas, é a mesma coisa, tá? Não é somente nome que a gente dá, a nomenclatura, mas a função é a mesma.
Fica aí a dica para você. Ao povo, aos reis e às nações. Estamos falando dos profetas. O oráculo mesmo mais do que profeta. É a mesma coisa. Às vezes os teólogos querem confundir, complicar. Por isso que está no coração. Tô tentando fazer um curso aí de 10 vídeos, 10 videozinhos, simplificando a EBD. Você tem interesse? Põe aí, eu tenho interesse do curso. Agora você tem que colocar. Não coloca somente assim, eu tenho interesse não, porque às vezes eu não vou entender o que você está, em que assunto do vídeo você está dizendo. Agora você fala, eu tenho interesse de aprender, de fazer um curso de escola bíblica dominical, simplificando a EBD. Tô pensando. É que é trabalhoso, irmão, dá trabalho. 10 vídeos para trazer o ensino aí, dá trabalho. Mas entenda, oráculo e profeta é a mesma coisa. O autor da carta aos Hebreus corrobora com esse pensamento quando diz que outros falaram muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Em Ezequiel 2:2 é a nossa leitura, tem que decorar isso aí, é a nossa leitura do texto de referência, Ezequiel 2:2. Então, entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pus em pé e ouvi o que falava. Vemos o profeta recebendo o Espírito de Deus. Daniel é outro profeta que mesmo morando na Babilônia tinha o Espírito de Deus. Então, o lugar não me determina se o Espírito habita em mim ou não, porque eu posso habitar na Babilônia e ser cheio do Espírito Santo. Vai depender da minha conduta. E Daniel tinha uma conduta ilibada, tá bom? Entre outros profetas que Deus chamou no passado, podemos destacar quem deles? Isaías. Isaías é um deles. Como eu disse, Isaías, quando morre o rei Uzias, ele fala: ai de mim que vou perecer, ai de mim. Porque eu tenho os lábios impuros, ou seja, eu falo o que não deve, faço piada do que não deve, chamo palavrão, me envolvo com línguas perversas. Aí Deus vem com um Atenaz, põe na boca dele, santifica-o e agora ele se torna um profeta de profecia santa, principalmente profecias messiânicas. Lembrando que Isaías é um profeta messiânico, ou seja, que fala mais de Jesus, ou que é o nosso Messias. Outro, Jeremias. Jeremias também é outro. Oséias, Amós. Eu quero falar para você que Daniel, Ezequiel e Jeremias são contemporâneos. O que é isso, professor? Você que escutou a lição aqui, não sei se a câmera está pegando aí, porque eu vejo pelo celular, né? Então não sei se a câmera está pegando. Mas aqui, essa revista aqui foi do... Meu Deus, como é que eu vou enxergar ali para falar para eles, Jesus? Não dá. Primeiro trimestre de 2022. Não cai não, a revistinha fica aí. Falando sobre o livro de Ezequiel, completo. Então você tem Ezequiel, não cai não. Ezequiel, Jeremias e Daniel. 3 que viveram no mesmo tempo. Vamos lá. Daniel no templo na Babilônia, lá com Nabucodonosor e os seus 3 amigos. Ezequiel vivia no meio do povo, dentro do povo cativo, principalmente no rio Quebar. E Jeremias estava em Jerusalém destruída, porta queimada, enfim, a história que nós conhecemos quando vai ter a reconstrução do muro, tá bom? Então são os 3 profetas que viviam na mesma época. Deus pode usar 3 homens da mesma hora, professor? Pode, por quê? Ele é Deus, irmãos, ele é Deus, mas usou os 3. Daniel revelou de uma maneira, para Ezequiel revelou de outra maneira e para Jeremias revelou de outra maneira. Mas os 3 viveram na mesma época, só que em lugares diferentes. Fica a dica aqui, primeiro trimestre de 2022, tem uma playlist completa para você maratonar, certo? 2.3, a ação do Espírito Santo na vida dos reis de Israel.
Vamos lá? Pastor César Rosa Mello. Você sabia que o pastor César Rosa Mello é o escritor dessa revista aqui, ó? Deixa eu ver. É isso mesmo. É o pastor César Rosa, ó. Daqui, alunos. Tem essa revista também aqui, viu? No grupo do Telegram para você baixar. Pastor César Rosa é o escritor. Aí tem uma citação dele aqui, ó. O outro rei de Israel que teve a sua vida mudada pelo Espírito Santo foi Davi, através de uma unção recebida. Davi tocava a harpa e o espírito ruim deixou Saul. Derrotou o gigante Golias e enfrentou grandes batalhas em sua vida. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 13. Abre e confere. Enquanto Davi vivia sob o domínio do Espírito Santo, ele conseguiu tomar as decisões certas para o fortalecimento da sua vida, família e reino. Porque ele começa dizendo aqui assim, outro rei de Israel, porque o outro rei que foi tomado pelo Espírito de Deus foi Saul. Saul, em 2 ou 3 momentos, o Espírito de Deus se apoderou dele para mostrar para ele, sou contigo, estou contigo. Né? Eu disse na sala da aula completa e repito aqui. A gente quer só trazer o mal que Saul fez no final de sua vida, mas Saul é uma fotografia dos dias atuais, cheios do Espírito Santo, escolhido por Deus. Aqui, professores, tira da mente desses pregadores, esses miseráveis que querem pregar mentira em cima do púlpito e a igreja dando glória. Não falei por emoção, tanto que vou repetir. Esses pregadores miseráveis que querem apenas trazer, dizendo que está trazendo algo novo, mas é mentira. Saul foi escolhido por Deus. Foi Deus que escolheu Saul. Aí você fala, e Deus erra? Não, ele escolheu você e escolheu a mim. Eu querer permanecer na escolha de Deus é independente. Saul foi escolhido. O povo pede um rei. E Deus diz o que para Samuel? Samuel, dá um rei para eles. Eles não abandonaram você, Samuel, abandonaram a mim. Mas fala que o rei vai ser assim, 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 assim. E Deus disse o que para Samuel? Samuel, eu já escolhi um rei para Israel. Ele vai vir na tua porta procurando jumentas. É esse que eu tenho escolhido para governar o meu povo. Para com isso. Para com isso, irmão. Vai ler Bíblia. Esses pregadores miseráveis pregando mentira em cima do púlpito. Saul foi escolha de Deus, tá? E colocou nele o Espírito. Como você explica então esses pregadores meia pataca? Como é que você explica que Saul é cheio do Espírito Santo que profetiza? Saul é tomado pelo Espírito Santo dizendo, vocês estão com medo dos amonitas? Se apodera o Espírito Santo, entra nele, ele fica possesso de poder e diz, nós vamos vencer os amonitas e vence. Professor, mas ele abandonou. Isso se chama apostasia. Apostatar. O que é apostatar? Eu creio em Deus, sirvo a Deus, sou batizado com o Espírito Santo, estou na presença dele, estou dando aula e de repente eu abandono tudo. Isso é uma realidade. Então Saul foi uma escolha de Deus, porém Saul não quis permanecer na escolha de Deus. Tá bom? Fica aí a dica, perdão se o professor ficou nervoso. Eu fico nervoso com essas mentiras pregadas em cima do púlpito do povo que não lê Bíblia e que se deixa enganar. Eu tô para ver, eu quero estar vivo de estar no púlpito um pilantra desse, um pilantra pregando uma mentira, o professor se levantar, o pastor da igreja se levantar e tomar o microfone dele. Vá sentar, que você está pregando mentira para a igreja de Cristo. E aqui não é lugar para contar história da carochinha, não. Aqui a gente não prega Nárnia, não. Aqui a gente prega Bíblia. Tomar o microfone desses vagabundos.
A palavra é essa, esses vagabundos pregando mentira para o povo de Deus. E depois, para tirar isso da cabeça do povo, eu desafio você, professor, a pegar uma mensagem e falar que Saul foi escolha de Deus. Quantos vão virar a cara? Quantos não vão concordar? Sabe por quê? Porque aprenderam errado. E tirar do povo o que está errado, como diz aí, Deus conseguiu tirar o povo do Egito, mas o Egito estava impregnado dentro do povo. Tanto que ele diz, vai ter que morrer todo mundo. De 20 anos para baixo, morte, porque esse povo não quer sair do Egito. Aliás, ele não quer tirar o Egito de dentro deles. Eles saíram do Egito, mas continuou com o Egito dentro deles. Misericórdia, a aula ficou longa demais. Eu falei que o auxílio professor tem que ser menos. Então, peraí, vamos correr. Vamos correr, irmão, senão me atrapalha, senão vai dar trabalho para mim mais ainda. Não que eu não queira trabalhar para o reino, mas senão fica muito grande aí, né? Vamos lá, Israel antes da efusão do Espírito Santo. O contexto social político que nós ainda vamos ler aqui, oh meu Deus do céu, por que eu falo muito, hein, Jesus? O contexto social político religioso nos tempos de Jesus revela a decadência espiritual que se encontrava muitos que faziam parte de diversos grupos políticos religiosos, como por exemplo saduceus, fariseus, os herodianos. Foi um tempo marcado pela soberba, é isso mesmo, soberba, materialismo, interesse político, hipocrisia, legalismo. Contudo, mesmo neste ambiente tão corrompido, os evangelhos revelam que o Espírito Santo estava ativo na vida de muitos que não se desviaram dos princípios das Escrituras sagradas, mesmo no meio de uma política podre, corruptas. Você já viu? Só uma ênfase aqui, vou rapidinho. Hoje você vai ver um debate, os últimos debates. Ninguém diz assim, eu quero criar mais escola, eu quero fazer mais orfanato, precisamos criar mais hospitais, precisamos criar mais delegacias, vamos alistar mais jovens para que nosso país seja mais protegido contra o narcotráfico. Não. Sabe o que ele diz? Você é ladrão, você roubou, você fez rachadinha, você fez o mensalão, você é machista, você é feminista, você é homofóbico, você é bibliofóbico, porque não gosta de Bíblia, você é cristofóbico, porque não gosta de Cristo, você... É só acusação, gente, é só tá. Ninguém diz, eu quero fazer o negócio andar. Aí vem um candidato que diz assim, eu defendo o princípio bíblico, esse não presta. Mas ele está dizendo que é contra o aborto. Não, aborto não vamos falar de aborto agora não. Você entende? Jesus também viveu isso. E mesmo assim o Espírito Santo desceu, porque Jesus não está preocupado com o meio. Porque se ele tivesse preocupado com o meio, não tinha mandado José para o Egito para preservar o seu povo, como ele mesmo disse. Não tinha usado Daniel poderosamente para falar dos fins dentro da Babilônia. Sabia que Daniel passa por 3 reis? Fica aí a dica, Nabucodonosor, Belsazar e o rei Dário. Pois é, Daniel passa por 3 reis. O homem de Deus é assim, irmão. Sai um reino, entra outro reino e ele permanece. Daniel sobressai sobre 3 reinos, tá? O Daniel. Esse Deus é maravilhoso, oh Jesus. Então, veja, mesmo no meio que nós estamos vivendo, de tanta polarização, o Espírito Santo fala assim, eu sou santo, eu habito naqueles que me buscam, naqueles que me queiram. Jesus, a aula ficou, meu Deus, o auxílio do professor ficou gigante. Jesus, ajuda eu, Espírito Santo, que eu nem sei onde é que eu estava mais. Aonde foi que eu estava? Aqui. Mas permanece temente a Deus, sinceros em suas práticas religiosas, aguardando a chegada do Messias, vivendo uma vida reta, justa. Um deles, João Batista. Outro deles, uma moça pura, santa, Maria, a mãe de Jesus. Outra, Isabel, mulher de Zacarias.
Está aqui falando de Zacarias e quem? Simão, o sacerdote que já tinha acabado o seu ofício, mas Deus disse, Simeão, tu não vai morrer antes de pegar o menino no braço. Tanto que quando Simeão pega Jesus em Lucas 1:25 diz, agora, aleluia, agora tu pode me despedir em paz, pois eu tenho visto a promessa se cumprir. Oh, irmão, oh, Jesus, meu Pai do céu, tu és maravilhoso, Jesus, tu és maravilhoso. Bispo Manuel Ferreira, no ponto 3.2, o Espírito Santo sobre Cristo. O ministério de Jesus Cristo foi realizado no poder do Espírito Santo. Pregar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, proclamar abertura de prisões, eita, aleluia, consolar os tristes. Pelo Espírito Santo, Jesus ofereceu-se a si mesmo pelos nossos pecados lá na cruz. Parece a missionária de Cleide, minha amiga de Cleide, esposa do evangelista Orlando Júnior. Sábado, o primeiro sábado de setembro foi a festividade dos adolescentes e a Edcleide cantou E Quebre Prisões, da Soraya Moraes. Oh, Jesus, oh, meu Pai, aleluia, quebra prisões, quebra prisões, quebra prisões. Oh, irmão, meu Deus, tremendo, 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 tremendo. 3.3, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre a igreja. Professor Douglas Batista diz assim, Lucas descreve a capacitação do Espírito no ministério de Jesus, no ministério da igreja. A unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o desempenho e serviço cristão. Por isso que o Espírito Santo está sob a minha e a tua vida. É sob mesmo, sob nova direção. A direção aqui é do Espírito Santo. Eita glória! Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal, submisso ao ensino das Sagradas Escrituras. Desde o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Dá uma olhada como era o contexto. Já estou terminando, irmãos. Confesso que passou do combinado. Mas olha o contexto da situação religiosa dos judeus no tempo de Jesus. Característica do templo, descrição do santuário, símbolo da vida religiosa e política de Israel. O lugar é ocupado pelo templo na vida de Jesus. Aí nós temos sinagoga, as sinagogas no tempo de Jesus, sacerdotes e levita, descrições e funções dos sacerdotes, as atribuições dos levitas, sacrifício, oração, lei mosaica, os escribas. Aí vem para cá, a origem do primeiro escriba, a função dos escribas, legislador em casos próprios, legislador em causa própria, melhor dizendo, fardos pesados e difíceis de carregar, condutores de cegos, falsos guias, casas de ensino onde se aprende a lei, doutrinas frias sem vida dos escribas, partidos influentes na vida religiosa de Israel, como ele, essênios, fariseus, saduceus, herodianos, certo? O perfil religioso de Jesus. Vamos ver o perfil religioso de Jesus. Dedicação do povo aos cultos e às festividades.
oração e jejum, obras de misericórdia, devoção sem fé verdadeira, a expectativa da chegada do reino messiânico, a esperança da vinda da consolação de Israel, a firme e forte esperança da vinda do Messias e vinda do mundo e os escribas pagãos, o falso retrato do Messias, o Messias na concepção dos judeus, como seria o remidor do Messias na concepção dos judeus, o motivo que levou os judeus a rejeitar o Salvador, testemunho levantadas por Deus para falar do Messias. Você encontra tudo aqui, ó. Página 100 e quanto? 112. Aqui você encontra aqui, ó, falando um pouquinho sobre os essênios, os fariseus, tá? Tá aqui, ó. Tudo nessa enciclopédia, meu irmão. Você entender como funciona os saduceus, o ódio dos saduceus contra Jesus, herodianos. Isso aqui tudo você tem, professor, que investir na sua vida. Custa não só dinheiro. Repito, custa não só dinheiro, mas custa tempo. Tempo. Tá aqui. Custa tempo. Então, dedique-se, se aprofunde na palavra do Senhor, tá bom? Que eu possa ter acrescentado algo na sua vida, nesse auxílio ao professor, para você aplicar no dia 16, é isso? Deixa eu conferir, para não falar errado. Isso mesmo, dia 16 de outubro, você possa aplicar uma excelente aula na sua escola bíblica dominical. Eu sou o Tony Pinho, o canal Bíblia para o Cotidiano. Hoje foi a sala do auxílio ao professor dominical. Eu espero você amanhã de manhã em nosso devocional. Uma boa aula e que Deus encha você com o seu Espírito Santo.